Olá! Sabe uma coisa que a gente raramente para pensar? Como é que o nosso corpo todos os dias se defende de um monte de ameaças que a gente nem consegue ver? Hoje a gente vai mergulhar fundo na linguagem secreta do nosso sistema imunológico. E olha, é uma conversa realmente fascinante que está rolando dentro de nós a cada segundo. Então, a grande questão é essa. Como é que tantas células, a gente está falando de trilhões delas, conseguem trabalhar juntas de um jeito tão perfeito, tão orquestrado? Como é que elas sabem a hora de atacar ou quando é para recuar? E mais importante, onde exatamente a batalha está acontecendo? Pois é, a resposta ela é ao mesmo tempo super simples e absurdamente complexa. Elas conversam. Simples assim. Existe toda uma linguagem biológica rolando dentro da gente agora, nesse exato momento. Para a gente conseguir visualizar isso, o melhor jeito é pensar no sistema imunológico não tanto como um exército de soldados, mas sim como uma rede de informações gigantesca e de altíssima velocidade. Tipo uma internet biológica, sabe? Uma verdadeira superestrada da informação. E olha, isso não é só uma metáfora, não. A própria ciência descreve o sistema imunológico exatamente assim. Uma rede biológica onde tudo está interligado. Cada pecinha ali depende da outra. E a força do sistema todo está justamente na qualidade dessas conexões e, claro, na clareza dessa comunicação. Certo, mas se é uma rede, que língua elas falam? Que tipo de, pacotes de dados, de mensagens elas ficam trocando para conseguir organizar uma defesa tão sofisticada assim? Bom, a palavra-chave aqui é citocina. Pensa nas citocinas como se fossem as palavras, as frases, os comandos dessa língua. São tipo os tweets ou as mensagens de WhatsApp do corpo, sabe? Pequenas moléculas que viajam levando ordens super importantes. Tipo, e aí, se multiplica? Ou bora todo mundo pro pulmão agora? Ou atacar esse invasor aqui, já! E essa conversa toda acontece basicamente de dois jeitos. O primeiro é o efeito autócrino. É quando a célula manda uma mensagem para ela mesma. É tipo um post-it, um lembrete para ela mesma continuar em alerta. O outro jeito é o efeito parácrino. Aí a mensagem vai para as vizinhas. É como gritar fogo no meio da rua, sabe? Para coordenar todo mundo que está por perto e organizar uma resposta local. E agora vem a parte mais legal. Apesar de tudo isso parecer super complexo, no fundo, essa conversa toda pode ser resumida em só duas mensagens. Duas mensagens que são o oposto uma da outra. Na ciência, isso é conhecido como paradigma TH1/TH2. Pensa assim, o TH1 é o sinal de alarme, é a galera do vamos pra cima. São as mensagens pró-inflamatórias que gritam ataque, perigo, inflamação. Do outro lado, tem o TH2, que é o sinal de tudo limpo. É a turma da paz. São as mensagens anti-inflamatórias que falam, ok, missão cumprida, pode recuar e começar a consertar a bagunça. Então, num corpo saudável, esses dois lados da conversa estão em perfeito equilíbrio. É como uma dança, sabe? Um diálogo constante entre o ataque e a calmaria. O problema mesmo começa quando um lado começa a gritar e o outro não consegue responder à altura. É justamente esse desequilíbrio, essa falha na comunicação, que acaba sendo raiz de um monte de doenças. Mas espera aí, a conversa não é só sobre o que fazer, é também sobre onde, né? Tipo, como uma célula de defesa que tá lá boiando no sangue sabe que tem que ir, pro dedão do pé que acabou de ser cortado. É aí que entra um outro tipo de mensagem super especializada, a quimiocina. Isso é literalmente o Waze, o GPS do nosso corpo. As quimiocinas são liberadas lá no local da infecção e criam um tipo de rastro químico, um caminho de migalhas de pão que guia as células de defesa até o lugar certo. É como se elas gritassem, ô pessoal, a treta é aqui, o endereço é esse. O ponto é o seguinte, esse sistema de comunicação é uma obra de arte, é incrivelmente sofisticado. Mas como qualquer rede super complexa, às vezes dá pau. A comunicação pode falhar. E quando isso acontece no sistema imunológico, bom, as consequências podem ser bem sérias. Pensa, por exemplo, nas doenças autoimunes, tipo lúpus ou artrite reumatoide. O que acontece ali é que a rede fica travada, presa no modo alarme, o sistema simplesmente não para de mandar mensagens de ataque e o pior, ele começa a confundir as próprias células do corpo com inimigos e aí ataca os próprios tecidos. É o famoso e trágico fogo amigo. Agora, no extremo oposto disso, a gente tem a imunodeficiência. Nesse caso, é o contrário. O sistema não consegue gritar alarme com força suficiente. A comunicação fica fraca, sabe? Tímida.
E com isso, o corpo fica totalmente vulnerável, sem conseguir se defender direito de invasores que, em outra situação, seriam fichinha. E as alergias? Onde elas entram nessa história? Bom, a alergia é basicamente um caso de identidade trocada, de paranoia do sistema. A rede de comunicação se confunde e identifica uma coisa totalmente inofensiva, tipo pólen, poeira, amendoim, como se fosse uma ameaça de morte. E aí o que ela faz? Dispara o alarme com força total. É uma baita reação exagerada, um alarme falso que causa todos aqueles sintomas que a gente conhece bem. Mas agora vem a parte que eu acho mais incrível de tudo isso. Porque, ao começar a entender essa língua, a gente não está só diagnosticando o problema. A gente está começando a aprender a, literalmente, hackear o sistema. A entrar lá e corrigir essas falhas de comunicação. A medicina moderna está se transformando, basicamente, numa espécie de editora ou moderadora dessa conversa que rola entre as células. A tal da imunoterapia, os medicamentos biológicos, no fim do dia, são ferramentas para a gente editar essas mensagens que o sistema imune envia. E as estratégias são, sério, fascinantes. A gente já consegue, por exemplo, bloquear sinais de alarme específicos com remédios para silenciar aquela gritaria toda nas doenças autoimunes. Ou, ao contrário, dá para amplificar os sinais, fazer um sistema imune que estava meio sussurrando, começar a gritar bem alto para atacar células de câncer. E tem mais, a gente pode até mesmo retreinar as células, ensinar o sistema a ter tolerância de novo e a parar de atacar o que é seguro. No fim do dia, tudo se resume ao que essa citação diz aqui. É tudo sobre equilíbrio, um equilíbrio muito, muito delicado. Saúde, no fundo, não é só ausência de doença. É a presença de uma comunicação afinada, equilibrada, bem regulada dentro da gente. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta para o futuro, né? Porque, vamos ser honestos, a gente está só começando a arranhar a superfície, a decifrar esse idioma tão complexo. Conforme a gente for ficando mais fluente, que outras conversas a gente vai conseguir ter com o nosso próprio corpo? Imagina só, que doenças a gente vai poder evitar antes mesmo delas começarem, só fazendo pequenos ajustes nesse diálogo. O futuro da medicina talvez seja, na verdade, o futuro da comunicação entre as nossas células.